Olá, meu nome é Gabriel e este daqui é uma entrevista plural. Eu estou hoje com a professora Sônia Menezes. Ela é professora doutora em História pela Universidade Federal Fluminense e também professora de História, professora do Prof. História lá da Universidade Regional do Cariri. É isso, professora? Isso, exatamente. Professora, um prazer estar aqui com você. Eu me sinto muito feliz mesmo, que eu acompanhei muito as suas pesquisas, principalmente ali no meu mestrado, quando eu estava pesquisando sobre negacionismo e revisionismo histórico. E recentemente você publicou, junto com uma orientanda sua, se não me engano, um artigo que vai investigar os memes e o negacionismo histórico da ditadura militar. Eu queria entrar nesse debate perguntando qual que é a principal diferença, ou as diferenças, entre o negacionismo que acontece no Brasil, sobre a ditadura militar, sobre a escravidão, e negacionismos no mundo afora. Principalmente, às vezes, o negacionismo do Holocausto europeu. Gostaria de ouvir a senhora sobre isso. Olá, Gabriel. Prazer, participar aqui com você desse projeto plural, muito bacana e fico feliz por ter sido convidada. Bom, então, de fato, há alguns anos eu tenho desenvolvido pesquisas sobre negacionismo aqui no Brasil. Essa relação, principalmente do negacionismo com os meios de comunicação, essa emergência que a gente pode dizer do conceito tardia na nossa cena pública. É claro que a discussão sobre o negacionismo, ela já tinha chegado aqui no Brasil, ali pelos anos 90, Eu mapeei alguns jornais de grande circulação, como a Folha, o Globo, então, esporadicamente, esse conceito já havia aparecido, aqui no Brasil. Acho que a primeira diferença que a gente pode marcar é conceitual. O negacionismo, a forma como ele surge na Europa, no contexto europeu do pós-guerra e nas décadas subsequentes da Guerra Fria, nos anos 80, aquela emergência está muito vinculada à negação do Holocausto. O próprio conceito surge imerso dentro desses debates nesse contexto europeu. E depois esses debates, eles acabam migrando para outros países, a exemplo dos Estados Unidos, Inglaterra, Mas aqui no Brasil ele não chega com tanta força, Eu acho que essa é a primeira dimensão que a gente tem que considerar. A própria discussão do Holocausto e a sua negação, ela é um pouco tardia na academia, a não ser em alguns centros importantes desse debate, no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, algumas universidades que encampam esse debate, mas de forma geral é um debate que ele não ganha, vamos dizer, uma repercussão ainda no Brasil, principalmente na dimensão acadêmica, mas também na cena pública. O que nós assistimos nessa segunda década do século XXI é algo bastante diferente. A gente pode dizer que o conceito de negacionismo meio que se metamorfoseou nesse universo dessa arena digital, Hoje eu percebo que o conceito, ele se tornou, essa emergência, esse fortalecimento, talvez, do conceito, essa recorrência, melhor dizendo, do conceito aqui, teve uma relação muito grande com fenômenos produzidos pelas redes sociais, fake news, de uma certa lógica dessa arena midiática, Então, ele acaba repercutindo a reboque também dessas discussões, que nós vamos ter aqui. No que diz respeito, por exemplo, aí já pegando alguns exemplos que você menciona, a ditadura militar, a gente sempre teve uma divergência em torno desse conceito, do conceito desse acontecimento, melhor dizendo. Inicialmente, essa divergência era muito refletida no âmbito de uma disputa de memórias, dentro do país, de grupos apoiadores, não apoiadores. Mas, para além dessa disputa de memórias que a gente assistia sobre esse conceito, nós conseguíamos identificar um certo consenso sobre ele na nossa sociedade. Quando a gente pegava produtos midiáticos de uma mídia tradicional, ou mesmo televisão, filmes, a gente tinha um certo consenso que ali a gente teve uma ruptura, violação de direitos, torturas, enfim, tudo que a gente assistiu, assassinatos. Mas de 2013, principalmente 2016 para cá, isso tem mudado muito.
E os questionamentos em torno desse acontecimento reverberaram e eles acabaram também ganhando força com a ascensão dos grupos de extrema-direita. A gente pode dizer que, por exemplo, esse negacionismo que a gente assiste nesse momento, ele tem uma vinculação muito forte a esse ativismo político, principalmente da direita e extrema-direita, que passou a disputar a narrativa desses acontecimentos. Então, eu pude acompanhar um pouco da evolução, da transformação, de como esse conceito, por exemplo, nas redes sociais, ele saiu de um certo consenso, que ali nós tivemos uma ditadura, um acontecimento autoritário, para uma negação daquele acontecimento, ou o que é pior, que acontece no Brasil, a apologia a esse acontecimento, né? Então, eu acho que essas diferenças, e eu também acredito, como o Nicolás vem discutindo, o próprio Turim, o Arthur Dávila também vem debatendo isso também tem uma relação importante com a monetização que a gente tem, que essas plataformas acabam criando a partir desse tipo de conteúdo, né? Desses conteúdos que são muito sensíveis e que acabam mobilizando muitas pessoas, eles também acabam entrando nessas disputas algorítmicas na nossa cena pública, né? E é interessante, assim, do negacionismo, quando nas suas investigações, principalmente essa discussão com a história pública, né? Com elementos, por exemplo, do Brasil Paralelo, né? Uhum. E com jornalistas. Então, a gente discute se o Leonard Locke ele é negacionista, se ele é revisionista, apesar que esse conceito ele é problemático, né? Mas eu acho interessante nas suas pesquisas é que você também discute e utiliza o conceito de abuso da história. Uhum. Você poderia falar pra gente um pouquinho mais sobre esse conceito de abuso da história? Uhum. O conceito de abuso da história é um conceito que não é novo, né? Ele tem a ideia de abuso e da forma como esses conceitos eles são trabalhados na cena pública. A gente pode mencionar, por exemplo, quando nós falamos de abuso de memória, abuso de esquecimento, isso Paul Ricoeur discutiu muito bem naquela sua obra, assim como outros autores, né? No caso da história, esse conceito ele tem sido muito trabalhado pelos processos de apropriação e manipulação dos conteúdos históricos na cena pública, né? Anton Debit, que é um historiador que trabalha mais diretamente essa questão, menciona que alguns tipos de abusos são intencionais, quando há efetivamente a intenção de manipular, de influenciar os conteúdos históricos com fins ideológicos, né, muito direcionados, fins políticos muito direcionados, e existem aqueles abusos que são abusos realizados pelo desconhecimento, por uma pesquisa mal feita, por dados errados, né, que muitas vezes nem sempre uma pesquisa que traz informações, vamos dizer, limitadas, são necessariamente intencionais para produzir algo, para construir narrativas deturpadas sobre o passado. Existem também aqueles trabalhos mal feitos, vamos dizer assim, né? Que talvez não averiguaram bem os dados, enfim. Mas eu acho que o nosso maior problema hoje são os usos abusivos do passado, né? Da maneira como alguns grupos têm se utilizado do passado e transformado esse passado ou tornado esse passado uma agenda política muito forte. A exemplo o Brasil Paralelo, ele surge exatamente aí. É muito interessante, eu estava fazendo esse levantamento e fiquei me perguntando quando essas práticas abusivas se tornam mais visíveis no Brasil. Porque, veja, nós chegamos a um estágio, a um ponto hoje, em que professores são criticados, professores são atacados nas salas de aula, pesquisas são questionadas, pesquisas que são objetos de trabalhos intensos de investigação são desqualificadas. E nós não víamos isso há 20 anos atrás, por exemplo. Então, a gente, além dessa discussão do abuso da história, a gente também tem um processo de crise dessas ciências, ou que, por exemplo, como a Letícia Cesarino chama, de crise de peritos, né? Que ela vai chamar, que há um questionamento quase generalizado sobre tanto o campo científico, mas da informação também. É importante dizer que não é só a história que tem sofrido esse processo de investimento abusivo por alguns grupos, mas as ciências de forma geral, né, o conhecimento, mas a informação também.
Então, hoje essas fronteiras, né, de informação ou de manipulação de informação, elas se tornaram muito difíceis para quem não consegue ter uma compreensão, vamos dizer, mais especializada disso. E isso é um grande problema, porque quando você não tem essa discussão muito clara, você acaba equivalendo conteúdos que são absolutamente contraditórios, problemáticos, né, como se fossem a mesma coisa. Então, eu acho que essa talvez seja apenas a ponta do iceberg que a gente está vivendo nesse momento, né? Essas várias apropriações abusivas desses conteúdos históricos. E eu também penso, professora, na questão do professor de história, né? Porque, de fato, eu estava dando aula recentemente, né? E a gente sente essa crise no cotidiano e da desumanização da informação, né? E da formação do professor também. Agora, será que também esse problema de interpretação das narrativas históricas abusivas ou negacionistas também não está no própria maneira como o ensino de história é mobilizado na sala de aula? Porque, por exemplo, se a gente vê a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, a gente tem um foco, claro, a gente tem lá escrito que a gente tem que ter uma atitude historiadora, né? A gente tem que incentivar isso nos estudantes, mas ainda existe um peso tradicional, um recorte cronológico muito bem estabelecido, e você quase não tem, por exemplo, teoria da história e historiografia, que são disciplinas que estudam e tematizam a própria pesquisa histórica, né? Você tem lá no sexto ano, no comecinho, depois você pula, e aí vem o novo ensino médio, né, que você não sabe onde que tá, mas uma hora tá lá, teoria da história e escrita da história, né, não é nem história e historiografia. Como é que você vê isso? Essa é uma pergunta muito boa, né? Olha, eu acho que o ensino de história mudou muito de uns anos para cá. Eu acho que, pelo menos, ele mudou tanto que ele passou a ser mais atacado, né? E ele mudou, claro, incorporando uma série de discussões que a historiografia conseguiu produzir, eu acho que nessa entrada de milênio. A gente tem trabalhos muito interessantes que acabaram sendo incorporados em salas de aula, como a discussão sobre minorias, sobre novas narrativas de sujeitos, novos objetos. Então, eu acho que a gente pode dizer que nesses últimos 20 anos, apesar das limitações, eu concordo com você, ainda predomina uma narrativa linear muito forte. É muito difícil os professores ainda quebrarem isso, mas vem de um processo de formação amplo. Mas eu acho que houve sim a incorporação de temas muito, muito importantes e que vem sendo, vamos dizer, resultado desse processo de um diálogo mais intenso nos últimos anos entre a academia e a escola. Um exemplo disso é o próprio Prof. História, que esse ano está fazendo 10 anos. O Prof. História começou em 2014. Mas veja que interessante. Os maiores ataques que nós sofremos não foi porque nós avançamos. Aliás, não foi porque nós deixamos de avançar, foi justamente porque nós avançamos. Nós avançamos em discussões sobre indígenas, sobre movimento LGBT, sobre mulheres na história, sobre negros na história, para além da escravidão, conforme ela era conhecida. Então, foi justamente aí que nós avançamos. Então, quando você pega, por exemplo, você citou o livro do Leandro Narlock. Eu considero que ele pratica um tipo de negacionismo que está muito vinculado a essa prática contemporânea que a gente está vivendo. Eu não estou lendo por exemplo, eu não leio uma obra do Narlock como o negacionismo, talvez nesse formato mais clássico que nós entendemos esse conceito quando ele surge ali sobre o Holocausto. Mas dentro de perspectivas contemporâneas, o que ele faz? Ele ataca exatamente essas novas, que a gente pode dizer, esses novos objetos e sujeitos da história e tenta trazê-los para dentro de uma narrativa que é ultra tradicional. Porque, veja, boa parte desse movimento conservador que se insurge contra a pesquisa histórica, contra o ensino hoje, reivindica uma história que é oitocentista ou mais recuada ainda. Então, eu tenho analisado materiais produzidos por alguns desses grupos e você vê presente neles, por exemplo, narrativas religiosas que tentam emplacar, por exemplo, narrativas que remetem à Idade Média.
E é incrível a gente dizer isso, eu não estou falando isso como metáfora, não. Eu estou, a partir de materiais, por exemplo, que a gente tem observado, e é incrível que está havendo um grande movimento conservador que nós não estamos atentando, talvez detidamente hoje, na internet. Eu tive acesso a muito material que tem sido produzido para crianças, de 4 a 14 anos, que são direcionados, por exemplo, para pais que são homeschooler, que estão trabalhando com suas crianças dentro de casa. Então, investigando esse material, porque uma coisa acabou levando a outra, o que está havendo? Está havendo um movimento que a gente pode dizer uma revolução reacionária. É um movimento retrógrado justamente por conta desses avanços que a gente pode dizer que o ensino, que a historiografia tem produzido nos últimos anos. Esse não é um fenômeno brasileiro, o próprio Narlock, quando ele apresenta seu livro, ele diz que se espelha nos livros politicamente incorretos dos Estados Unidos, que já vão aí na sua 25ª, 30ª edição. Ele quis aplicar isso e vem com esse negócio para cá, isso é do começo dos anos 2000 lá nos Estados Unidos, né? Esse modelo parecido. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é compreender, ter mais clareza do que realmente está acontecendo. E sim, eu acho que a gente tem problemas no ensino, isso é inegável, né? Mas é preciso entender também que muitas vezes a crítica que esses grupos reacionários, esses grupos de ultradireitas têm feito hoje é uma busca de retorno, né? É um movimento reacionário muito mais do que conservador. Não é apenas uma constatação de algo e uma defesa. É uma necessidade de mudança, de retorno, né? Eu acho que são questões que realmente são muito sensíveis e a gente precisa pensar sobre elas hoje. E a pergunta de milhão, né, é aquela de como combater os negacionismos, né? Como combater aquela produção histórica abusiva. E eu queria juntar nessa minha pergunta uma das outras áreas que você pesquisou bastante, que é história e jornalismo, história e mídias, né? E é muito comum, assim, a gente ver até... E a gente sabe que isso é equivocado, isso não tem nada a ver, né? Mas apontar que, por exemplo, jornalistas fazem história de um jeito errado ou ruim. E aí o caso do Narlock, ele é importante porque ele é um jornalista, né? Ele tem... A Brasil Paralelo também, ela é composta ali por um grande grupo midiático, né? Que é muito, muito bem financiado. Então... De uma maneira apressada, a gente pode, equivocadamente, associar a produção jornalística a uma história ruim, né? E também ir separando essas duas. Mas eu queria te ouvir se não existe... o que existe de interessante para a gente pensar numa escrita da história ética política orientada para combater o negacionismo e combater os usos abusivos da história a partir do jornalismo. Porque a gente tem também um critério ético muito importante de respeito às fontes, aos nossos entrevistados, aonde que a gente vai publicar, como que a gente vai publicar. Claro, existe também produções jornalísticas que não têm ética nenhuma, e elas são montadas para isso, porque elas têm objetivos claros para isso. Mas também tem muita coisa positiva feita, né? Até um pouco ali que a gente se assemelha, vai se aproximando até da própria história oral, né? E com os debates éticos que teve, né, para essa disciplina. Eu queria te ouvir se existe... o que a gente pode somar dessas duas áreas? Uhum. Essa pergunta, é por isso que eu não fiquei rica ainda, Gabriel, não tenho essa resposta do milhão ainda, mas eu vou colocar aqui algumas questões a partir dessa própria trajetória, né, do que eu tenho lidado. Primeiro, eu nunca tive problema com jornalista que escreve conteúdos históricos, isso para mim nunca foi uma questão. O meu problema é com quem escreve conteúdos ruins, que tem objetivos claros de manipulação, né, de uma produção política reacionária, sexista, misógina, né, racista. Então, esses, sim, para mim, são os mais problemáticos. Eu acho que são formas de produção sobre o tempo diferentes, que se constituem a partir... quando eu fiz meu trabalho lá atrás, o doutorado, eu busquei compreender justamente qual era essa lógica que o jornalista escrevia. Então, meu objetivo, quando eu pensei numa ideia de uma operação midiográfica, não foi dizer que eles escreviam errado, é que eles escreviam diferente. O lugar de construção daquele campo é outro.
Mas isso não significa dizer que aquilo ali não seja importante, que aquelas narrativas não tenham tanta legitimidade quanto a que nós escrevemos, né? É claro que eu sei que no campo da história nem todo mundo concorda com o que eu estou dizendo, e eu já passei por isso já de debates várias vezes, mas eu acho que a gente tem uma boa produção jornalística, que é uma produção importante, e que aquela produção ético-política, eu acho que o que nós temos visto, talvez, nesses últimos 20 anos, é essa necessidade dessa discussão ético-política. Porque, veja, me parece que quando o campo tem sido atacado em seus processos de constituição epistêmica, tanto a história quanto o jornalismo, né? Então, como a gente vai... os alunos sempre perguntam, professora, mas como é que a gente pode distinguir ou pode responder ou vamos conseguir dar uma resposta a essas narrativas? Eu acho que eu começo pela diferença do que é uma produção histórica ou jornalística séria de uma produção de opinião, de uma produção desse tipo, que é o caminho produzido e a clareza, quando a gente diz a transparência desse caminho, né? Que aí envolve justamente o princípio ético. O que é a transparência desse caminho? É a forma como esse saber ou essa informação é produzida, né? Que mecanismos ela mobiliza para a construção daquela informação, como esse conhecimento, que metodologias, que teorias, que fundamentações perpassam esse conhecimento. É possível nós averiguarmos, é possível nós dialogarmos, porque boa parte desse conteúdo reacionário e negacionista que a gente tem visto, eles partem do pressuposto seguinte: nós vamos apresentar a verdade contra, né, aquilo que nunca foi dito ou que foi omitido. Tem sempre, sempre um discurso, existe a verdade e ela foi omitida, né? E nesse processo, como diria Foucault, quem fala em nome da verdade silencia alguma coisa. Né, uma intenção clara de silenciar, de desqualificar essa produção, sem que se coloque no lugar dela a clareza dessa construção, já que eles propõem a apresentar uma nova narrativa, uma outra verdade, nós não temos clareza como é que isso surge. Então, eu acho que essa dimensão ética perpassa muito pelo princípio da transparência, pelo princípio de alguns compromissos que são também políticos. Eu acho que não é porque nós lidamos com ciência, mas nós estamos falando de ciências humanas, que alguns compromissos políticos de rejeição daquilo que eu acabei de falar, de misoginias, de crimes de racismo, de preconceitos, de fascismo, que eles não devam ser compreendidos como elementos que devem ser combatidos dentro da produção desse conhecimento. Porque, afinal de contas, o conhecimento histórico das humanidades, eles exercitam principalmente uma ação política na medida em que eles são divulgados, né? Um conhecimento que não consegue atuar na cena pública, ele fica perdido. Um conhecimento que ele não consegue trazer balizadores, né, de reflexão para essa cena pública, ele não exerce seu papel social. Então, eu acho que o que a gente precisa é discutir profundamente essa dimensão social que o conhecimento precisa exercer na nossa sociedade, demonstrar, por sua vez também, a importância desse conhecimento dentro para esse jogo democrático, para esse jogo de respeito, de cidadania, que eu acho que ainda são valores válidos, né, que a gente tem que defender. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui dar essa entrevista pra gente. Foi excelente, assim, eu aprendi muito. Imagina. Eu gostaria de te perguntar se você tem mais alguma consideração para fazer. Não, eu só gostaria de agradecer, dizer que foi um prazer, desejar vida longa ao projeto de vocês, né, que eu sei que vocês estão começando, e foi um prazer estar com vocês aqui, tá? Professora, Obrigada. Muito obrigado. E se você gostou dessa nossa entrevista, deixa um comentário aí pra gente saber o que você está pensando sobre o que a gente está produzindo aqui. Até mais.